Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wesley. Nessa videoaula de hoje a gente vai aprender a função se e cálculo de porcentagem. Só uma rabiscada sobre cálculo de porcentagem. Então vamos lá. A função se, como funciona a função se? A função se é uma função de teste lógico, ou seja, ela faz perguntas ao Excel e o Excel retorna um valor se verdadeiro ou um valor se falso. O que seria o valor se verdadeiro? O valor se verdadeiro seria a resposta que atende à pergunta que eu fiz. O teste lógico é a pergunta. O valor se verdadeiro é a resposta que atende à pergunta. O valor se falso é qualquer outra coisa, uma resposta contrária ou então um campo vazio, um espaço vazio. Fica ao seu critério colocar o que você quer que apareça. Vamos a um exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista com pelo menos 2 nomes aqui e eu vou colocar uma relação de notas. E aqui do lado eu posso colocar se o aluno foi aprovado ou não. Aprovado ou não. Vou colocar somente 2 alunos aqui, somente para teste. Que vai ser pode ser o Zé das Couves mesmo, que não sempre está nas aulas, né? Zé das Couves. E o Zé do quê? Zé do miolo. Pode ser o Zé do miolo, ele nunca assistiu uma aula minha, então vou colocar na aula aqui. Nota, o Zé das Couves tem uma nota 60. E o Zé do miolo teve uma nota 59. Que critério que eu uso para aprovar um aluno? Eu uso o seguinte critério. Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 60, então ele está aprovado. Se ele tiver uma nota menor do que 60, então ele não está aprovado. Então eu vou criar essa função, seguindo a pergunta mesmo que eu fiz. Se o aluno tiver uma nota maior ou igual a 60, ele está aprovado. Qual que é esse sinal maior ou igual? O sinal que eu uso para comparação é o maior, o menor, maior igual, menor igual, diferente ou igual. Eu posso usar um de cada vez. Para cada pergunta que eu faço, eu uso um tipo de sinal para cada pergunta. Então vamos lá. Vou colocar a função se, vou entrar a função se. Dependendo da região que você mora, do estado que você mora, o se tem uma pronúncia diferente. Quando eu me refiro à função se, é o SE, não é o se, e nem muito menos o se. Tá? É a função SE. Vou abrir parêntese. Teste lógico. O que é o teste lógico? O teste lógico é a pergunta. A pergunta da função se é o segredo dela. Você não consegue fazer ela funcionar, dar certo, se você não souber fazer a pergunta correta para o Excel. Se você fazer uma pergunta meio cabulosa, uma pergunta sem nexo, sem pé, sem cabeça, ele não vai retornar nada, vai dar erro. Agora, se você entender o que você quer saber do Excel e jogar a pergunta no lugar certinho, ele vai te dar a resposta certinho do jeito que você quer. Então aqui eu quero perguntar se a nota, que é essa daqui, eu clico nela, eu não digito 60, eu quero saber se o conteúdo dessa célula aqui é maior ou igual a 60. É isso que eu quero saber se o conteúdo dessa célula, independente da escrito 60 aqui, pode ter 60, 200, 900 milhões, eu quero saber se o conteúdo dessa célula é maior ou igual a 60. Ponto e vírgula, essa é a minha pergunta. Agora eu vou colocar a resposta verdadeira. Se o conteúdo dessa célula for maior ou igual a 60, eu tenho que dar a resposta, que é aprovado. Aprovado. Só que para mim fazer o Excel retornar uma resposta que é um texto, é uma palavra, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar entre aspas essa palavrinha para indicar para o Excel que isso daqui se trata de um texto. Porque se eu deixar essa palavrinha escrita aí sem a aspa, ele vai entender que é intervalo nomeado. A gente já viu o que é intervalo nomeado numa aula anterior. Não se trata de um intervalo nomeado. Isso daqui se trata de um texto que eu quero que o Excel me retorne um texto. Então vai ficar entre aspas. Ponto e vírgula. Valor se falso. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um espaço vazio, que eu posso colocar aspa, aspa. Por que aspa, aspa? Se eu deixar aspa, aspa, ele vai me retornar um campo vazio. Porque o conteúdo que tem entre aspas é um texto, não é? Então eu coloquei um texto vazio, nada, coloquei nada. Abri aspas, fechei aspas, ele considera nada. Só que nesse caso, eu quero colocar reprovado. Coloquei reprovado, fechei aspas e fecho parênteses. Se eu dar um enter agora, ele retorna para mim
que o Zé das Couve está aprovado. Se eu copiar e arrastar essa célula para baixo, ele vai me dizer que o Zé do Miolo está reprovado. Se eu mudar a nota do Zé das Couve aqui, colocar 58, o Zé das Couve está reprovado. E se eu alterar a nota do Zé do Miolo, ele está aprovado. Interessante, não é? A função SI, ela é infinita. Se você misturar a função SI com outras funções do Excel, ela tem um leque de opções enorme. Você pode fazer coisa demais com a função SI. É por isso que ela é muito interessante você aprender e usar ela no seu dia a dia. Você pode fazer o que você quiser com ela. Vamos a um exemplo mais prático. Usando sempre os nossos comparativos aqui. Ó. Maior, menor, menor igual, todos eles aqui. Vamos a um exemplo mais prático. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Zerratone InfoShop. É uma empresa que eu criei aqui agora, que tem alguns indivíduos aqui trabalhando nela. Cada indivíduo trabalha em um setor diferente. Isso aqui é tudo inventado, tá, pessoal? Lembrando, não existe não. Data de admissão, tudo inventado. Salário, tudo inventado. O que eu quero fazer aqui? Eu quero aplicar um aumento de salário para todo mundo, dependendo do setor que trabalha. Aqui embaixo são os critérios. Se o setor for vendas, aplicar um aumento de 5% sobre o salário atual. Se o setor for administração, aplicar um aumento de 7% sobre o salário atual. E demais setores receberão um aumento de 3% sobre o salário atual. Como que eu faço isso? Essas três perguntas, esses três critérios jogados na função só. É o que a gente já vê aqui agora como que faz. É um pouquinho complicado, mas se vocês tentar fazer junto comigo aqui vai dar certo. Se vocês separar o vídeo agora e tentar replicar essa formatação que eu fiz aqui, essa tabela aqui, pode fazer. Tá? Não tem problema não. Então vamos lá. Vou colocar a função SI. Primeira pergunta que eu vou fazer. Eu vou perguntar se o setor, que no caso é essa célula aqui, por que essa célula aqui? Porque eu trabalho na linha que eu estou criando a função. Se eu estou criando a função na linha 4, então eu vou perguntar se o correspondente do setor na linha 4 é igual ao quê? A vendas. Olha que interessante. Eu perguntei se o conteúdo dessa célula aqui, independente se tiver escrito as vendas ou não, independente do que tiver aqui, perguntei se o conteúdo dela é igual a vendas. Lembrando que texto fica entre aspas, senão não dá certo. Se você colocar sem aspas, ele vai entender que é um intervalo nomeado. Essa é a minha pergunta. Ponto e vírgula. Se o setor for igual a vendas, o que vai acontecer? Eu vou dar um aumento de salário. Então, vou clicar no salário atual, que é a célula D4, cliquei nela, vezes 1.05. Por que 1.05? A gente já viu em aula que se eu quiser aumentar, se eu quiser colocar um tributo, ou se eu quiser aumentar um valor de acordo com a porcentagem, eu não uso a fração 0,05 para colocar a porcentagem. Eu coloco 1,05 para fazer esse cálculo de porcentagem. A gente vai ver no final como que vai ser. Ponto e vírgula. Valor se falso. Agora que é o segredo do negócio. O valor se falso é a resposta contrária. Só que eu não vou colocar uma resposta falsa aqui não. Eu vou entrar com mais uma pergunta. Eu vou entrar com mais uma função SI. Olha como que eu faço. Eu só digito SI de novo e abro parênteses. Pronto. Entrei com a outra função SI. Eu entrei com uma segunda função SI dentro daquela outra função SI que eu já tinha aberto. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Eu vou perguntar se o setor é igual à administração agora. Tem problema colocar a letra maiúscula e minúscula? Não, não tem problema. O que você tem que prestar atenção é colocar a palavra com acento ou sem acento. Se você tiver uma palavrinha com acento e você, na função, colocar ela sem acento, vai dar errado. Essa é a minha pergunta. Eu quero perguntar se o setor é administração. Se for administração, eu vou aplicar um aumento de quantos por cento? 7%. Só que aqui eu não consigo mais clicar na célula D4, porque minha função já está muito grande. Ela extrapolou o limite da célula aqui. Eu não consigo clicar mais. Não tem problema. Eu posso digitar D4. Digitei D4. Funciona da mesma maneira. Vezes. Agora é 1,07. Porque agora eu vou aplicar um aumento de 7%. O 1 significa o valor inteiro mais 7%. Que é a fração. Ponto e vírgula. Agora o que ele me pergunta? Demais setores receberão um aumento de 3%. Eu não tenho mais
restrição para criar aqui. Agora, a restrição 3 é o resto. Como eu não tenho mais nada para fazer, então qualquer coisa que for, igual eu explico aqui embaixo, demais setores receberão aumento de 3%. Então, qualquer coisa que for além de vendas e administração, então vai ser o salário vezes 1,03. Fecho parênteses da primeira função si e fecho parênteses da segunda função si. Fechei os dois parênteses e dou Enter. Olha o que acontece. Ele faz o cálculo automaticamente para mim. Se eu arrastar para baixo, ele faz o cálculo para todo mundo. Se alguém quiser conferir, pode pegar a calculadora e fazer o teste. Eu posso fazer infinitas coisas com a função si. Se eu adicionar a função si com outras funções, igual eu expliquei no começo da aula, você tem um leque enorme de opções. Tá? Você pode misturar ela com o PROC-V, você pode misturar ela com validação de dados, você pode misturar ela com conte-si, com soma-si, com qualquer coisa que você precisar. Você pode usar, por exemplo, o PROC-V. Você quer procurar valor se atender um critério. Se não atender aquele critério, você não vai procurar valor nenhum. É simples, é só você misturar as funções. Igual eu fiz aqui, eu coloquei a função si dentro de outra função si. Veja bem, uma função si dentro de outra função si. A função si é isso, pessoal. Ela é muito fácil de fazer, não tem segredo. Acho que se vocês copiarem esse exercício que eu fiz aqui e tentar fazer em casa, não tem erro, dá certinho. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima aula.